Você está acostumado a ouvir o efeito estufa só falar da coisa ruim, né? Que tem a ver com o aquecimento do planeta. Mas o efeito estufa é um efeito que é um fenômeno que já está lá. Então vamos lá. Você tem na atmosfera alguns elementos, né, alguns gases que estão lá. 3 são famosos: o dióxido de carbono, CO2, o vapor d'água e o metano, que é o seu PUM. Conhece o seu PUM? CH4. Tudo bem? Que é extremamente inflamável, tá? Então não vá fechar tudo no seu quarto, soltar 3 horas de pum e depois acender um fósforo, vai explodir tudo. Tudo bem? Você já aprendeu isso em química. Tudo bem? Agora, esses gases estão lá. Você sabe que você não pode respirar esses gases. Só que tem uma particularidade bem particular que você já aprendeu. Né? Vamos lá voltar para o cabelo bonito dele. Qual que é a particularidade? Os gases que formam a nossa atmosfera. Eu sei que você já sabe que não é mais só oxigênio. E provavelmente você já sabe isso há muito tempo, né? Por favor, né? Você tem trocentos outros gases lá. Tá? Então, você não vai respirar o metano, você não vai respirar vapor d'água, você não vai respirar gás carbônico, por favor. Tá? Na verdade, o gás carbônico, inclusive, você expele ele, certo? Tá? E aí você aprendeu com a tia lá no Fundamental 1 a importância das árvores, tá? A tal da fotossíntese, né? Tá lá a árvorezinha bonitinha, aí ela vai sugar o gás carbônico bonitinho, né? Sugou, tem todo aquele processo de fotossíntese que não peça para eu explicar porque eu não sei, mas entra gás carbônico e sai oxigênio, certo? Então você aprendeu aí a, a, a importância da tal da árvore. Então, se você sacou o seu livro, como ele está funcionando, ele está bem basiquinho mesmo, passo por passo. Só que o efeito estufa, ele está lá, esses gases estão lá. Então, tem vários gases, mas vamos ficar só com esses 3 principais. O que acontece? Aqui é a Terra. Você está vendo aqui a mãozinha do Pro? Aqui, ó, tá o Neto aqui, ó. Beleza? Aqui tá o Sol. Sol bonitão. O Sol, ele bate e, né, você já aprendeu isso com o Anderson, né, em física, né, o raio solar, ele bate e reflete. Aquela brincadeira da reflexão, né, que é um conteúdo muito fácil, você já está tirando 10 em física, amigos, colegas, né, tá tudo certo em física aí, ok? Agora, qual é o problema da reflexão? Se todos os raios que baterem e voltarem lá para Simão, lá para além da troposfera, como é que vai ficar a temperatura do planeta, bonitão? A gente vai viver no frio, concorda? Não vai dar certo isso, entendeu? Então, olha, você vê como Deus faz tudo bonitinho, né? Você tem alguns gases que estão lá. Você viu o deboche, mas desculpa aí, eu não consegui evitar esse deboche. Mas os gases estão lá, são emitidos, e eles estão lá. E aí, qual é a graça dos gases? Como? O metano e o gás carbônico. Qual é a graça deles? O raio bate, reflete, mas não passa tudo, né? Eu acho que até fiz isso para vocês, eu não lembro. Vem 4 raios, né? Vem o raio aqui grandão, ele bate, sobe, e aí, como você tem essa camadinha protegendo a atmosfera, protegendo entre aspas, de gases, ao invés de subirem os 4, sobe um só. Ele mantém uma temperatura agradável do nosso planeta, que gira hoje, se não me engano, a temperatura média deve girar em torno de 18 graus, acho. Talvez um pouquinho menos, certo? 18 graus no planeta já dá para a gente viver, né? A gente já vive de uma forma legal. Agora, então isso sempre teve, tudo bem? Os raios lá, desde que teve um momento da Terra
virando a Terra que a gente conhece, né? Deixando de ser a Terra primitiva, tendo lá oxigênio, tendo nitrogênio, né? Então, quando esses gases estão lá, beleza, então você tem uma temperatura bacana. Então, isso se chama efeito estufa, beleza? Os gases impedem que todos os raios solares reflitam e vão embora. Não, ele mantém a temperatura. Então, é legal, legal, ótimo. Só que o que aconteceu no planeta Terra? Ah, no planeta Terra surgimos nós. Olha lá nós. 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, por bilhões de anos a Terra foi um planeta feliz. Aí a gente apareceu. E a gente sempre bem danado, né? A gente é tipo o filho mais novo da Terra, que tem aquela avó que dá tudo pra gente e a gente fica mimado. E a gente, além de ser mimado, a gente é muito curioso, né? E a gente faz muita arte. E a gente nunca levou uns tapas na bunda. Por isso que 200 anos atrás, 300 anos atrás, a gente inventou a Revolução Industrial. Lembra disso? Legal, bacana, né? Mudou tudo na nossa vida, sem deboche nenhum, né? Só que a Revolução Industrial, ela precisava de um combustível, né? De verdade, um combustível mesmo, para fazer as máquinas funcionarem. E quais são os combustíveis? Os combustíveis fósseis. No primeiro momento, a Europa derrubou todas as suas florestas, afinal, a árvore não serve para nada, né? Não é verdade? E transformou isso em carvão vegetal. Carvão mineral é o que a gente tira, né? Vegetal é o da árvore. É, é, é. Mineral é minério, né? Vegetal. Acabamos com as árvores. E aí depois a gente descobriu que o petróleo era o ouro negro, né? E do petróleo a gente faria a gasolina e depois o plástico. Não é legal? A gente é bacana. Ah, mas é o progresso. O progresso tem que se pagar um preço pelo progresso. Putz, é verdade mesmo? Esse é o progresso? Isso é o progresso? Você já tem no meio do oceano, bem no meio do oceano, lá longe, você já tem ilhas de plástico, sabia disso? E não ilhas que nós criamos, ai que legal, vamos fazer uma ilha de plástico. Não. Toda sujeira que você jogou, que eu joguei, já estão transformando, fora os bichinhos, né? Baleia, golfinhos, peixinhos que se prendem nos plásticos lá e morrem afogados, coitado. Peixe não morre afogado, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas isso é culpa nossa. E por que eu estou falando da Revolução Industrial? Uai, cara, quando você usa combustíveis fósseis, você emite gases, monóxido de carbono, por exemplo. E aí, você lembra que era só uma camadazinha de gases que bloqueava a reflexão do raio? Agora você tem uma camada zona de gases, que os raios não passam nem por um decreto, né? O raio bate e aí ele fica, deixa eu voltar, por favor. Aí ele fica circulando, ó. Não faltem segunda-feira que a gente vai fazer milhares de desenhinhos. Photoshop vai bombar segunda-feira. E aí fica circulando, Zé. Se o raio solar, né, se a energia ela não refletiu e não subiu para onde deveria subir, o que vai acontecer com a temperatura do seu planeta? Vai crescer, vai subir, certo? E aí você tem um problemão, porque se a temperatura sobe, por exemplo, o que vai acontecer com os polos? Né? Eles vão começar as geleiras nos polos norte e sul, porque a temperatura do planeta está mais quente, vai aumentar, vai piorar e tudo vai derreter. E aí tem um detalhe legal, né?
Você já aprendeu isso comigo. Geleira é água doce, é água potável. Você tem no planeta, em rios, apenas 2% de água, né? Potável, ali no rio, né? A gente vai lá no Tietê agora e toma um copo d'água. 2%. O restante está embaixo da terra ou em forma de geleiras. Qual é o probleminha da geleira derreter? Ela derrete. Aí essa água doce toma contato com que água? Salgada. Essa água doce já era as bonitão. Tá vendo? Tá? Então, o efeito estufa, ele sempre esteve lá. Só que nós conseguimos piorar essa condição. E, consequentemente, como você vai ver na setinha, quando nós pioramos essa condição, o que, que acontece com a temperatura, né? Aqui, ó, a coisa da ação antrópica. As temperaturas globais, elas aumentam. Criança, a gente chegou no mês de julho. Hoje era, te contar uma notícia, mais uma. Hoje era para ser o nosso primeiro dia de férias. Você lembra disso? Você nem lembrou disso, né? Eu lembrei. E nesse primeiro dia de férias, do inverno, o que com certeza você ia fazer, por incrível que pareça? Você ia para a praia, botar o seu biquininho para voltar toda bronzeada em agosto para a escola. Era isso que você ia fazer. O que é surreal, não esqueça. Você está no inverno. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está bem errada. Mas eu aposto o salário da Sandra que você ia passar o mês de julho na praia, lógico, se você tivesse como ir para a praia. Né? Se eu tivesse, eu também iria. Eu queria levar a periquita para a praia. Do jeito que ela é danada, eu fico imaginando, meu Deus, ela na praia, naquele marzão, naquela areia toda. Gente, ela ia ter um ataque do coração de felicidade. Né? Chega na praia, não na praia grande que não dá, né? Iam roubar ela. Mas chega numa praia, tipo Peruíbe, até dá para fazer. Chega em Peruíbe, bota a periquita lá e fala: vai, minha filha. Aí ela vai. Aí ela volta 4 horas depois, cansada, cheia de sal nos pelos, né? Mas feliz. Só que não vai dar para a gente fazer porque a gente vai ter aula, tá? Não conta para ninguém e a gente está numa pandemia. Mas, cara, você não pode levar a periquita em julho para a praia. É frio. Não, não é mais. Viu que louco? Isso é um dos resultados. Não é só. A culpa não é só do efeito estufa. Isso era outra coisa importante que eu tenho que dizer. A gente tem no planeta Terra hoje uma junção de problemas. A gente tem um problema master, né, que é o ser humano, né, que é o ser humano, tá? É o grande problema. Alguns seres humanos mais problemas do que outros, né? Porque se fosse ser humano brasileiro, então, vixe, esse é um problema mesmo. Esse é um problema. Agora, você tem outras junções de problemas, né? Então, a ação antrópica, que é a ação de transformação do ser humano, com a Revolução Industrial, jogou uma quantidade maior de gases, como é que fala? De combustível fóssil, né? A queima desse combustível expeliu mais gases, e é muito gás, tá? Então, você vai ter esse exemplo de que o Sol, a energia, ela não consegue circular, não consegue ser bonitinho. Ela está aqui. Consequentemente, as temperaturas do planeta inteiro subiram, certo? Mas tudo pode ser pior, né? Por isso que eu estou falando da junção de problemas. O buraco da camada de ozônio é um outro problema. Não é continuação? Não, é um outro problema. Seríssimo, né? Então, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela está na estratosfera, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, estratosfera, é isso mesmo, peraí. Professor, você sempre tem que olhar a cola.
É, porque é a segunda camada, né, pessoas? É a estratosfera, viu como eu estava certo? Ninguém elogia quando eu falo certo. Isso aí, tá certinho. Agora, crianças, o que que é, qual é a graça da camada de ozônio? Eu sei que vai ser repetitivo, porque eu já falei disso na última aula. Agora, qual é o problema da camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, ela é muito frágil. Então, ela tem ozônio, beleza? Agora, quando esses gases mais densos, que são provenientes da queima de combustíveis fósseis, então é culpa nossa, eles sobem, eles vão quebrar moléculas, só que a gente conseguiu piorar mais isso. A gente criou o famoso CFC, clorofluorcarbono. Esses gases que estavam na refrigeração, isso tudo eu falei na última aula, tá? Na geladeira, nos aerossóis, tá? Aerosol, tá? Que você faz lá, tudo isso funcionava com o CFC. O que que se descobriu? Que o CFC conseguiu ser mais denso ainda. E esse CFC colou na camada de ozônio. E aí, cara, quando as moléculas começaram a quebrar do CFC, se juntaram, cloro, flúor, carbono, se juntaram com o ozônio, essa quebra de moléculas começou a resultar em buracos gigantescos. Mas, professor, qual é o problema do buraco? O problema do buraco, Zé, na camada de ozônio, é que o raio... Para que existe a camada de ozônio? Para filtrar o raio ultravioleta, que é o raio, né, que é extremamente nocivo à nossa pele. E esse raio vem de um tal de Sol, não sei se você já ouviu falar no Sol, tá? Uma estrela de quinta grandeza, gigantesca, tá? Esse raio que ele emite, ele é nocivo para a nossa pele se a gente tomar ele direto. Você vai ter câncer de pele, por exemplo. Então, qual é a graça da camada de ozônio? Ela filtra esse raio. E aí ele não vem com tanta potência, com tanto calor, né? Agora, quando você tem buracos para todos os lados na camada de ozônio, o que que acontece? O cachorro do vizinho late e o raio bate em você sem proteção. Então, eu falei isso na última aula. Se você for passear com seu filho recém-nascido na praia agora, até com a periquita, se você for levar a periquita agora, você tem que levar a periquita entre 5 da manhã e 8 da manhã. Porque eu falei isso na última aula. Eu lembro que teve um dia lá na Bahia que eu acordei mais tarde porque eu estava cansado, fui correr 8h30 da manhã. Quando eu voltei, 5 quilômetros depois, o sol já estava animal, 9 horas da manhã. Pergunta para sua mãe. A sua avó falava para sua mãe o seguinte: você vai ficar na praia até 11 horas. Aí você volta para cá e só vai voltar depois das 3. Porque antes você tinha essa janela de 11 às 3. Mas eu estou falando de anos 80. Século 21, essa janela é suicídio. Você vai ficar com a pele toda manchada, você vai ter câncer de pele. É sério isso, por causa dos buracos na camada de ozônio. Tá? Desde os anos 90, o CFC parou de ser produzido até que acabou a produção. Encontraram outras soluções, só que o estrago já estava feito. Tá? E vai levar algumas boas décadas, pelo menos é o que os cientistas esperam, para que a camada de ozônio volte a ser o que era antes.